Fala galera, boa noite, como vão todos? Olha só, o nosso convidado de hoje, super pontual, já está aqui. Olha só a galera entrando, e aí Alex? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado imobiliário, tendências, né, para 2022. Tá todo mundo escutando? Que eu tô com um fonezinho aqui sem fio. Está todo mundo ouvindo? Só dá um joinha aqui para ter certeza que tá todo mundo ouvindo. Opa, até coraçãozinho já recebeu, muito bacana. Bom, hoje a gente vai ter um convidado especial, né, o engenheiro Murilo Reis, né? O Murilo vai compartilhar um pouquinho aí da experiência dele com o mercado imobiliário, essa parte de orçamento, construção, avaliações. O bacana é que o Murilo atua em todas as áreas, isso vai ser bastante enriquecedor. Meus amigos de infância já estão entrando aqui, já estão elogiando, obrigado. É para isso que servem os amigos, é isso aí, gente. Eu vou, sem muitas delongas, eu vou convidar aqui o Murilo para entrar. Se tem algum amigo de vocês que vocês queiram também que não perca, né? Ah, não, pô, vai lá, dá uma olhadinha também. Vocês já podem convidar. Deixa eu chamar aqui o Murilo. Ver se eu consigo convidar ele aqui. Já assinei pro Murilo aqui, falta só convidar ele direito. Olha o brabo aí, gente. Olá, grande Melquisedeque, tudo bem? Grande Murilo, tudo bom, meu cara? E você, como é que tá? Tudo ótimo. Uma boa noite a todos aí que vão aqui acompanhar esse bate-papo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado imobiliário, trocar aí umas ideias sobre esse assunto que com certeza é de interesse de todos. Com certeza, com certeza. E assim, aqui é um papo aberto, né? Temos aí um excelente profissional, como já disse antes, Murilo Reis. Inclusive, turma, quem quiser ir fazendo pergunta, já vai acionando aqui a caixinha de perguntas, vai lançando as dúvidas de vocês aqui, que na medida do possível, né, a gente vai puxando as perguntas, vai respondendo para vocês, beleza? Bom, Murilo, vamos ver se todo mundo, não sei se todo mundo já te conhece aqui, né, na rede. Se apresenta aí para a turma. Bem, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Murilo Reis, sou aqui do Maranhão, engenheiro civil há 19 anos, formado, iniciei minha trajetória em canteiro de obras, desde a época de estágio, depois trabalhei mais 5 anos construindo grandes empreendimentos, como resort, condomínios de casas de alto padrão e etc. E aí, paralelamente com isso, sempre gostei de me capacitar, então quando eu falo para as pessoas, né, que a capacitação equivale a subir os degraus, eu não falo da boca para fora, porque eu fiz 4 pós-graduações, um mestrado, e em paralelo com essa minha trajetória dentro de canteiro de obra, eu falo que eu comecei a brincar de fazer concurso público, né? Porque eu fazia mais para me testar, sem realmente grandes pretensões. E aí um dia eu estou na obra e meu estagiário fala assim, Murilo, tu fez um concurso para o banco há 2 anos atrás? Eu digo, rapaz, devo ter feito, porque todos os concursos eu fazia. Ele pegou e disse, pois é, já foram chamados 4, tu é o sétimo e eu sou o oitavo. Aí eu fiquei naquela expectativa, né? Fomos chamados aí e estamos há 15 anos trabalhando já em um banco público, né? Que é líder no mercado imobiliário. E além disso, né? Além de trabalhar no banco, eu tenho também sou coordenador de pós-graduação da BSSP, né? Que é uma universidade lá de Brasília, ou de Goiânia, mas que tem turmas já em praticamente todo o Brasil, mais de 20 turmas abertas, tá? Nas áreas de avaliações de imóveis, de patologia das construções, gestão de obras e também na área de projetos de estruturas e fundações. E, além disso, ainda sou presidente do Sindicato de Engenheiros aqui do Maranhão, conselheiro do CREA e mais algumas cositas mais. Muito bacana, Murilo. Cara, com um currículo desse aí, não imagino um convidado mais gabaritado
né, mais recomendado para a gente bater esse papo. O bacana da trajetória do Murilo é que eu vou vendo as semelhanças com a minha, né, Murilo? A gente já trabalha, a gente está pelo menos em 3 segmentos trabalhando quase junto. Sou engenheiro civil, formei na Universidade Estadual de Feira de Santana, né, na Bahia, sou de Santo Amaro, aí para quem não me conhece, terra de Caetano Veloso, Maria Bethânia. Depois que eu me formei, ganhei o mundo. Então eu trabalhei no Maranhão também, né, também trabalhei em São Luís, Imperatriz, trabalhei no Pará, mas para a parte do interior, trabalhei no Tocantins, depois voltei para a Bahia e agora estou aqui em Alagoas. Nesse meio tempo, eu não brincava de ser concurseiro, mas antes, né, de entrar para o mesmo banco, né, que o Murilo trabalha hoje, eu trabalhava com a parte de ferrovia, né, para Vale, assim, uma área totalmente diferente da área imobiliária. E aí, não, vou fazer um concurso. Eu nem sabia o que é que engenheiro de banco fazia. Não sei se você sabia, Murilo. O que que engenheiro faz no banco, pelo menos? Deve fazer reforma de agência, né? Construção de agência, manutenção. Tá bom, fiz o concurso também, né? Fui chamado em 2012, estou há o quê? 9 anos, né? na empresa. E assim, o que acontece? A minha chamada, né, foi aquele concurso, foi urgente, né, chama todo mundo, trabalha todo mundo, então estamos aí desde então, né, na mesma empresa, onde somos colegas hoje, né, eu e o Murilo, eu aqui em Alagoas, Murilo lá no Maranhão. Ok, como se fosse parar por aí, de repente eu recebo um convite para ser professor da BSSP. Então, o Murilo é meu Não, chefe. e o curioso que eu ia até comentar aqui, Melquisedeque, foi como é que a gente se conheceu, né? O Melquisedeque me achou nas redes Verdade. sociais, aí me chamou para mim dar um curso lá em Barreiras, na Bahia, um curso de orçamento de Barreiras. obras, né? E aí a gente trocando ideia, quando a gente descobriu por acaso que trabalhávamos na mesma empresa. Verdade, verdade, verdade. Inclusive, você foi indicação de uma aluna nossa, tá? Ela tinha feito o curso de avaliação de imóveis comigo, e ela falou: não, vocês podiam trazer um curso de orçamento, aqui na região não tem, traz um professor, tem um muito bom aqui, Murilo Reis. Pô, deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram, pô, o cara é bom mesmo, vou chamar. A gente juntou, né, na época lá com a Amanda e tal, o Murilo aceitou o convite, foi muito bacana, né, e daí aí com o tempo a gente foi descobrindo, não, trabalho na Caixa também. Olha só, né, coincidência. E aí, né, veio o convite para ser professor da BSSP, que é, nossa, para mim é uma honra, né, poder dar aula para esses alunos, né, para os pós-graduandos no Brasil inteiro. Então, já deu aula em São Luís, a estreia foi em São Luís, né, e aí já teve Teresina, Brasília, aqui em Maceió também a gente já deu aula, Florianópolis, Goiânia. Então, assim, a gente está o Brasil inteiro aí correndo além das aulas online, né, para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. E cá estamos nós, né, aqui na terceira faixa, né, banco, pós-graduação e aqui na internet, compartilhando aqui conhecimento. Sou fã, tá, Murilo? Seu, do seu trabalho, gosto muito de ver as suas postagens, seu conteúdo, me inspiro neles. Quem sabe um dia, né, turma? Chego aí no nível desse mestre. Gente, vamos lá. Agora, devidamente apresentados, a gente escolheu um tema, é um tema que a gente gosta muito de conversar, né? A gente conversa nos corredores, conversa na empresa, conversa no trabalho, conversa na pós-graduação, que é o mercado imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário, ele já era aquecido, né? O mercado imobiliário já era um bom investimento, já tinha muita gente com visão trabalhando no mercado imobiliário, muita gente já sabia para onde o mercado imobiliário estava indo, que é uma demanda crescente, né? Porque a população está crescendo e as pessoas querem casa. Então, quem casa quer casa, então as pessoas estão casando, estão comprando mais casa, tem gente que compra para investir. E com a pandemia a gente percebeu um movimento mais acelerado, né? A gente costuma falar que a pandemia foi um catalisador desse mercado. Não quero falar de números nem antecipar balanço de empresa alguma, mas como é divulgado já na internet, né, os bancos batendo recordes e mais recordes de financiamento, todo ano batendo recorde. 2020 foi o melhor ano, né? Pô, plano pandemia, né? 2021 bateu o recorde de 2020, como assim? Inacreditável. 2022 começou como?
batendo recorde de novo. Então, isso mostra que o mercado imobiliário está, sim, em grande ascensão e num ritmo muito forte. E para quem pensava que era uma bolha, né, Murilo? Ele disse até que eu quero bater um papo. Quem achava que é uma bolha, não, está aquecendo aqui, daqui a pouco esfria. A pandemia está chegando numa outra fase, né, que é a fase dos vacinados, é a fase que as pessoas estão ainda se contaminando, né, com o vírus, mas não estão desenvolvendo sintomas muito fortes, né, a não ser que eles já tinham comorbidade, então os números de mortes caíram muito. E assim, a vida, entre aspas, né, voltando ao normal. Só que o mercado imobiliário continua aquecido. A taxa Selic caiu para o menor valor possível, né, da história, 2,5% ao ano, e está subindo. Continua subindo, a cada reunião do Copom ela vai subindo. E aí, qual o impacto disso? Né? Como que isso vai impactar nos financiamentos? Como que isso vai impactar no mercado imobiliário como um todo? E aí a gente vai... Qual que é a ideia aqui desse bate-papo? É a gente falar do mercado imobiliário desde quem constrói, né, desde quem está comprando terreno, desde quem vai construir, quais os caminhos que vai seguir para isso, se vale a pena ainda entrar, quem não entrou ainda nesse mercado, até o outro lado, né? Quando já está com a casa pronta, quer vender, quem vai comprar? É vantagem comprar? Qual o valor desse imóvel? Será que é vantagem para mim? Então, assim, são perguntas que eu tenho recebido, né? Perguntas aí que eu me faço, que eu faço para o Murilo também. Então, Murilo, você aí, enquanto mestre, né, já dessa parte de... Eu vi a sua última publicação, não a última, né, mas uma das últimas, falando sobre fundações. Então, vamos começar pela fundação, né, pelo início de tudo, né, quando a gente faz quando a gente decide construir, quando a gente decide investir no mercado imobiliário, e os primeiros passos para isso. Conta para a gente. Bem, e curiosamente, coincidentemente com o nosso bate-papo, parece que o pessoal da CEBIC estava sabendo que ia ter nossa live, né? E eles divulgaram agora à tarde o balanço do quarto trimestre do ano 2021, né? E com isso consolidando os resultados do mercado imobiliário no ano 2021. E é exatamente isso que o Melquisedeque falou, né? Foi um ano, 2020 já tinha sido um ano surpreendente para o mercado imobiliário. E todo mundo pensava, um ano que teve uma queda muito grande, que teve lockdown, então quer dizer ia ser um ano ruim. Na verdade, o mercado imobiliário aqueceu demais. Um dos fatores preponderantes para isso, dois dos fatores, na verdade, que o Melquisedeque já citou aí na fala dele. O fato de muitas pessoas terem realmente visto a importância de ter um lar confortável, né? Antes a gente via o nosso lar apenas como um lugar para ir dormir, descansar, né? Já que a gente passava a maior parte do tempo trabalhando na rua, né? Então a gente não percebia a importância do conforto na nossa casa. Então o que aconteceu? Muita gente aproveitou esse momento, viu que não dava para ficar estudando e trabalhando na sala, né? E começou a buscar então fazer um upgrade, né, no seu imóvel, buscar um imóvel maior, mais confortável. Muita gente também viu, e com essa questão da pandemia, houve também esse processo de acelerar o mundo digital, né? Então, aquilo que estava caminhando para reuniões online, aulas online, com a pandemia houve uma aceleração muito grande e hoje muitas empresas descobriram que é muito mais produtivo trabalhar em casa, fazer reuniões online, do que se deslocar para fazer uma reunião. E com isso o que aconteceu é que as pessoas sentiram necessidade, então, de ter uma casa mais confortável. Muita gente também percebendo que podia trabalhar de casa, começou a buscar casas mais afastadas dos centros urbanos, né, que possibilitasse, com o mesmo valor, pegar uma casa ainda maior. Então, com isso, houve um crescimento muito grande, né, nesse upgrade dos imóveis. Por outro lado, como o Melquisedeque falou, a gente passou por um momento em que as taxas de juros estavam muito baixas. Então, o que aconteceu é que favoreceu, coube no bolso da pessoa, do trabalhador, adquirir o seu primeiro imóvel. Então, houve nessas duas frentes, tá? Tanto pessoas que queriam fazer um upgrade no seu primeiro, já tinham o primeiro imóvel e foram para um segundo ou terceiro, como pessoas que adquiriram o primeiro imóvel por conta das condições favoráveis, né, nos juros. E aí, só para poder dizer aqui, Melquisedeque, o resultado do ano, nós tivemos um aumento, estou olhando aqui para o computador, de 25,9% nos lançamentos imobiliários.
Então, olha só Olha como isso é isso. importante. Olha isso. Olha como isso é importante para a gente, porque assim, os imóveis que estão sendo lançados, ou que foram lançados em 2021, nesse momento, o que está acontecendo com eles? Estão sendo demandados o quê? Projetos, orçamentos, né? Para esses empreendimentos. Logo, logo eles vão virar o quê? Obra. Então, o que vai acontecer? Vai ter contratação de operário, de pedreiro, de engenheiro para executar a obra, compra de material. E lá na frente, daqui a 2 anos, esses imóveis que estarão sendo construídos durante esse ano, então eles serão o quê? Vendidos, né, comercializados, e aí vem a avaliação de imóveis, vem a engenharia diagnóstica, todas essas áreas, né, que entram aí no pós-obra. Isso em lançamentos. Em relação a vendas, nós tivemos um crescimento de 12% nas vendas em 2021 em relação a 2020, tá? Nós temos aí 2 pontos que eu também queria ouvir a tua opinião aí, Melquisedeque, que são 2 pontos de atenção, né? Que inclusive foi levantado hoje na apresentação da CEBIC. O primeiro ponto de atenção é o alto custo dos materiais de construção, né? Houve um crescimento muito grande nesse período de materiais de construção e também, como tu já falaste, a taxa de juros começou a subir. Então isso quer dizer que está encarecendo o financiamento. E aí eu queria então agora voltar a pergunta para ti poder fazer um comentário sobre esses 2 pontos aí, como é que tu vê essas 2 ameaças. Não, excelente. É assim, ameaças e oportunidades, né? Porque como a gente viu, os números, né, foram muito bons. É desde 2020, então 2020 bateu recorde, né? A gente não via o mercado desse jeito desde 2014, né? 2021, recorde de novo. 2022, apesar, porque assim, esse aumento dos preços materiais começou em junho de 2020 até julho de 2021, que foi o momento mais intenso de aumento dos materiais. Você vê que mesmo assim, né, mesmo em julho de 2021, com custo alto, as construtoras continuaram lançando, as construtoras continuaram construindo, e dos setores, né, isso é importante destacar, né, Murilo, que a construção civil não parou. A construção civil não parou. A galera não cedeu, não arredou o pé da obra, claro, tomando todos os cuidados, né? Eu vi soluções, assim, pandemia, álcool gel. Eu começava a chegar na obra e vendo as engenharias acontecendo, né? Como que o pessoal fez para tirar as torneiras, colocar torneira no chão para você pisar para lavar o pé, né? As primeiras soluções, né, aparecendo. Então, quando a gente começa a verificar essas ameaças, a verificar esses possíveis problemas ou inibidores, né, do ritmo de crescimento da construção civil, por outro lado, a gente começa a ver oportunidades de crescimento em outros lados, né, em outras perspectivas. Então, essa construção civil não parou. Então, o custo, né, da construção, sim, elevou, né, sim, ajustou, né, deu uma apertada aí nos orçamentos. O que acontece? Aí que eu vou falando um pouquinho de risco, que de fato existe. A avaliação dos imóveis, ela não acompanha o custo da obra de forma direta. Então, o imóvel que antes, né, custava, vou chutar aqui um valor, 200 mil para construir, que hoje vale 250, e a avaliação antes era 300, ela não subiu, né, na mesma proporção que subiu o custo, né? E isso tem frustrado, sim, alguns empresários, tem frustrado, sim, alguns construtores, só que o valor de avaliação é a acomodação de mercado. Então, o mercado, enquanto ele tiver apetite, enquanto ele puder absorver, ele vai absorver, as novas contratações, as novas vendas vão retroalimentar os bancos de dados, vão retroalimentar as informações de mercado, e isso vai sim fazer com que os valores de avaliação comecem a subir de novo. Ora, se o valor de avaliação ainda não subiu, olha só o que eu vou dizer aqui, gente. O custo subiu, ok. O valor de avaliação ainda não, ele está subindo. Se o valor de avaliação está subindo, é o mesmo que dizer que o valor do imóvel ainda está aumentando, então os imóveis ainda estão sofrendo valorização. Se os imóveis ainda estão valorizando, é vantagem comprar agora? Então, assim, conta de matemática simples. Tá? Então, o mercado ainda não
ajustou os valores dos imóveis, né? Os imóveis estão subindo, mas ainda pode subir mais. Saiu a pesquisa do FIPZAP, né? No finalzinho aí na verdade, de janeiro, né? Desse ano tem um mês, mais ou menos, falando justamente sobre isso, né? As ofertas, né? O aumento dos valores de oferta dos imóveis, contando, né, todos os 12 meses de 2021, né, compilando o ano de 2021. E aí você vê que, em média, foi 5 a 6%. Algumas cidades do Brasil chegaram a 20, 19. Maceió, por exemplo, né, aumentou 18%. 18% o valor do imóvel. Então, assim, quase, é claro, né, o valor do imóvel que eu estou dizendo aqui é de oferta, tá, tudo. Então, assim, as propostas que estão sendo lançadas nos sites, as propostas que estão sendo lançadas, as ofertas, né, que estão sendo lançadas, elas estão, sim, 18% mais caras do que o ano passado. Então, sim, está ocorrendo uma valorização dos imóveis, ainda estão sendo vendidos um pouco abaixo, então existe sim a oportunidade de venda, né, de comprar um imóvel agora e pegar esse valor agregado. Os bancos não estão ajustando as taxas de juros proporcionalmente à taxa Selic, porque tem o custo de operação. A taxa Selic subiu de 2,5 para 10,75, mas a taxa de juros não vai acompanhar isso. Vai aumentar? Vai. O que é que os bancos estão fazendo? Diminuindo o desconto. Então, estão mantendo as taxas de juros, quem está aumentando um pouco. Agora, o desconto que você teria na taxa de juros está menor. Então, aquele grupo que tem a renda um pouco menor, né, que poderia ter aproveitado a taxa Selic a 2,5, talvez não passe mais naquela régua. Né, a régua subiu um pouquinho. Tá? A gente não está aqui para vender ilusão para ninguém. Então, sim, a régua subiu um pouco, sim, vai voltar a reprovar alguns financiamentos, mas assim, na parte de baixo. Tá? Então, assim, para imóveis mais caros, vou pegar aí, sei lá, vai depender muito da região do país, né, mas 150, 200 no caso, 300 mil para cima, né, a tendência é que continue vendendo do jeito que estava vendendo aí no ano passado. E quando o Murilo fala da cadeia produtiva completa, né, que daqui a 2 anos esses imóveis vão estar prontos, as pessoas vão estar se mudando, e tem toda essa questão de avaliação de imóveis. Gente, móveis planejados. Móveis planejados. O cara quer a casa dele, o apartamento, se for o caso, todo equipado. Então, nossos colegas aí, arquitetos, decoradores, designers de interiores, cara, é muita casa, muito lançamento, né? Foi o que, Murilo, 25% a mais só em 2021. Então, quem já se especializou nessa área, mostra a cara, né? Faça com que as pessoas te encontrem. Quem está pensando em entrar, não entrou ainda, talvez seja o momento, tá? Porque os imóveis vão ficar prontos, as obras vão acabar, as pessoas vão se mudar, e sim, elas querem um canto personalizado para elas. Como foi comentado também pelo Murilo, antes de passar a palavra de volta para você, que a pandemia fez com que a gente gostasse mais da casa da gente. Assim, quem não gostou se mudou. Quem estava morando em apartamentos pequenos, que voltava para casa só para dormir, arrumou outra coisa. Cara, eu estou trabalhando online, e mesmo aqueles que voltaram para o presencial estão preferindo, né, agora, né, uma casa com espaço que melhor te agrade. Eu nem vou dizer uma casa maior. A gente não está falando de tamanho, a gente está falando de conforto. A gente está falando de se sentir bem, de se sentir em casa, de ter o seu espaço. O material de escritório dobrou de preço. Eu lembro que eu comprei essa cadeira que está aqui atrás, logo no comecinho da pandemia. Eu fui olhar outra, do mesmo modelo, estava o dobro. Eu quase vendi. Vou vender, né? Vou lucrar aqui, vou vender cadeira. Eu ia comprar qual? Você estava tudo mais caro. Então, beleza, fiquei com o meu material de escritório. Então, sim, né, tá aumentando o preço e sim, vai começar a valorizar também essa questão de imóveis planejados, porque o planejado, ele se ajusta melhor às suas necessidades, ele vai atender melhor ali o tamanho, né? O tamanho do teu sonho. Qual o tamanho do teu sonho? Né? Como você se sente melhor? Então, para ir para os próximos anos, né? A gente já está em 2024, Murilo. É a tendência para 2022 o tema. Mas o Murilo é futurista. O Murilo é um cara à frente do seu tempo, literalmente. Então, é ouro, tá? Que o Murilo entrega aqui nessa live. E assim, a gente não está aqui segurando informação nenhuma. O que vocês quiserem, sim, a gente vai estar contribuindo com o conhecimento, sempre compartilhando o que a gente sabe.
E aí, Murilo, Deixa eu fazer, beleza? A deixa eu gente fazer só um tem. Oi. comentário aqui, Melquisedeque, em relação a isso que tu falaste, parece que tu estava adivinhando aqui que eu estava preparando para falar. Inclusive saiu também nessa apresentação hoje da CEBIC, essa questão do quanto que valorizou os imóveis, tá, a nível Brasil, comparando com o aumento de custo de material de construção. Então é exatamente o que tu falou. Boa. As construtoras não conseguiram ainda repassar todo o aumento de custo de construção para o valor dos imóveis. Por quê? Como o Melk falou, pessoal, a valorização do imóvel depende também da capacidade do mercado em absorver esse imóvel. Então vai chegar um momento em que, se eu aumento o valor do imóvel, eu não tenho mais demanda, não tem mais quem consiga comprar aquele imóvel. Então o que acontece é que o valor cresceu menos do que o custo. Então, por exemplo, o custo do INCC aumentou em média 20%. Então, muita gente podia esperar. Então, os imóveis valorizaram 20%? Não. Em média, a valorização imobiliária no ano 2021 foi 6,12%. Então, isso quer dizer o quê? Existe aí ainda uma margem, né, que pode aumentar os valores dos imóveis devido a esse aumento do custo de construção. Mas é claro que isso vai depender da situação econômica do país, porque se a renda da população não melhorar, mais pessoas forem empregadas, eu não vou ter essa demanda para poder, que permita aumentar o valor dos imóveis, tá certo? E por outro lado, a gente observa que como isso é importante para os bons profissionais, porque imagina só, se aumentou o custo e o valor de venda não aumentou, significa o quê? Que a margem de lucro diminuiu. Então a construtora está ganhando um lucro menor. Então ela tem que ter agora um cuidado muito maior com o quê? Com um bom orçamento de obra, com uma boa gestão de obra, evitar desperdício, ficar de olho na produtividade. Então o que acontece é exatamente o quê? Que os bons profissionais, aqueles que realmente não, como a gente fala na linguagem, não são simplesmente tocadores de obras, ou seja, aqueles que realmente vão lá e pegam a obra e fazem com que ela seja o mais econômico possível, né? Claro, garantindo os aspectos de qualidade, de projeto, de especificação. Esses profissionais hoje no mercado, eles valem ouro. Então, se para muita gente pensa assim, não tem muita oportunidade, eu vejo que tem muita oportunidade, mas para os bons profissionais. Então, por isso que eu falo que a gente precisa estar se capacitando sempre, né? E quando eu digo isso, eu não sou, de novo, eu gosto de repetir isso para as pessoas entenderem assim, não é da boca para fora. Eu fiz 4 pós-graduações, um mestrado e uma infinidade de cursos. Por quê? Porque eu sei que a estabilidade não existe, né? Então, por mais que hoje, né, a gente esteja num banco, né, público, Melquisedeque, nós dois, pode amanhã esse banco ser privatizado, pode acontecer alguma coisa e nós temos que estar preparados para o mercado. Então, a gente não pode deixar de se capacitar nunca, né? Porque as oportunidades existem sim para os que estão bem capacitados. Isso é importante. Cara, assim, qualquer área que você atue, né, qualquer coisa que você faça bem feito, né, que você dê o seu melhor, em respeito a você, né, você é um ótimo profissional, você tem a obrigação moral de mostrar um bom serviço, né, de continuar se capacitando, continuar melhorando, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai poder tirar da gente, né? Pode tirar a liberdade, mas o conhecimento jamais. Então, investir em conhecimento é investir em você mesmo. E quando você fala de, por exemplo, tudo pode acontecer amanhã, né? Até nós, que somos funcionários, né, públicos, né, de uma empresa pública, vai que privatiza amanhã. Algumas pessoas ficam apavoradas com o pensamento de, será que eu vou perder o meu emprego? Enquanto outros, os bons profissionais que você citou, Murilo, ficam tranquilos, cara, eu tô bem. Então, assim, se a empresa tiver que cortar profissionais e chegar em mim, né, porque eu sou bom, eu sei a minha importância para a empresa. Isso é importante, você ter essa, não é se gabar, não, é ter consciência de estar fazendo um bom trabalho, né, e de saber que você é importante para a empresa precisa de você. Se um dia ela deixar de precisar, seja o motivo que for, corte de orçamento, né, a conversa é essa, estamos cortando orçamento. O corte de orçamento, você volta para o mercado, mas você volta para o mercado
gabaritado, né? Você volta para o mercado capacitado, você volta para o mercado podendo se recolocar rapidamente em qualquer lugar. Então, aproveita onde você está, faz network. Então, se até a turma da faculdade, né, para a turma que ainda está fazendo faculdade lembrar disso, porque a galera está lá, está conhecendo um monte de gente nova, tá, vários estudantes, está tendo contato com um monte de professor, né, profissionais, né, que já atuam há anos e perdem o time, né, perdem a oportunidade de se aproximar, né, de conhecer um pouco mais, de conhecer além da sala de aula, porque além da capacitação, que nos dá a oportunidade de ter contato com diversos profissionais, esse network, né, que a gente faz também contribui muito para a nossa carreira. Murilo, você falou do orçamento, né, de profissionais bons. Oi. Antes de tu passar a pergunta aí de orçamento, olha só como a nossa audiência está qualificada aqui. Quando a gente estava falando sobre essa questão, né, de aumento de custo e que não está repassando para o valor para o mercado imobiliário a valoração, olha o que o Daniel escreveu aqui. Custo de reedição alto e valor de mercado estável é igual à queda do fator de comercialização. Esse aqui deve ser aluno nosso aí, ou da pós, que ele está afiado. Cortou um pouquinho aqui para mim, não sei se foi minha internet, Murilo, mas deu para ouvir, né, que o Daniel comentou sobre o fator de comercialização. Olha o nível, olha o nível dos nossos seguidores. O Daniel, acho que ele é credenciado, acho não, né? Como assim, acho? O Daniel é credenciado, inclusive, daquele banco público, né, atua aí com avaliação de imóveis, está sempre ligado também. Ó, tem um aqui que perguntou, já que a gente abriu aqui, eu e Murilo, fui mandado embora, volta, e fiquei 9 meses desempregado. 9 dias. Empresas, 9 dias, foi mal. Eita, é porque está subindo aqui as perguntas, pronto. Foram 4 empresas em uma semana me oferecendo, me propondo emprego. Então, assim, cara, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. 9 dias que ele estava escolhendo. 9 dias que ele estava avaliando. Deixa eu ver aqui. Hoje, não é mais a gente que faz entrevista para as empresas, né? As empresas que vêm aqui, né, participar, e nós somos os entrevistadores, para saber qual empresa que a gente vai atuar. Isso é muito bom, sejam assim, tá? Continuem assim, sempre buscando se qualificar, sempre buscando não ser melhor que ninguém, mas ser melhor que vocês mesmos, né, a cada dia. Murilo está rodando aqui, eu não sei se a minha internet voltou. Você falou de orçamento, acho interessante a gente frisar só um pedacinho disso, porque de fato o custo subiu muito, né? De fato muitos construtores, muitos empresários questionam, alguns até pensam em rever aí o orçamento, né? O preço que a gente paga pelo serviço, mas com relação à obra, né? Se você tem um bom orçamentista, é possível prever daqui para frente, olha só, tá? Daqui para frente é possível prever, né, quanto que a gente pode ter de aumento, como que a gente pode se proteger fazendo orçamento. Vou fazer um orçamento, a obra vai levar 2 anos. Eu consigo me proteger fazendo um orçamento para que eu chegue no final da obra honrando todos os compromissos, honrando o cronograma, entregando aquilo que a gente contratou lá no início? Bem, vamos lá. Existem os aumentos de custos que são previsíveis, né? Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se eu for pesquisar o preço do cimento hoje e daqui a um ano, eu tenho certeza que vai ter um acréscimo, tá certo? Então, assim, quanto é que vai ser esse acréscimo? A gente não tem bola de cristal, mas a gente pode olhar para trás, né? Então, se porventura eu faço meu orçamento hoje, e esse é um problema que eu vejo muito grande dos orçamentistas, eles pesquisam o preço do material hoje e se esquecem que a obra ela vai durar alguns meses ou anos. Então, o que eu sugiro sempre? Que a gente sempre faça uma previsão do aumento dos insumos. Murilo, quanto é que é essa previsão? A gente pode pegar, por exemplo, a média de aumento dos anos anteriores, que a gente vai ter aí uma boa baliza para a gente incluir no nosso orçamento. Agora, obviamente que pode acontecer, como aconteceu em 2020 e 2021, situações que fogem da normalidade. Então, porventura,
pô, aumentou 5% em média o cimento, sei lá, nos últimos anos. Mas em 2020, 2021 ele pode ter aumentado 20%, 25%, 30%. Teve material que aumentou 90%. Então, obviamente que nesse caso, o orçamentista, como ele não tem bola de cristal, ele nesse caso aí, ele não tinha como prever, né? Agora, o que eu não posso é imaginar que não vai haver um aumento. Vai. Então a gente pega o valor da média de aumento dos últimos anos e faz uma projeção, tá certo, para a duração da nossa obra. Agora, uma coisa importante que o Melquisedeque falou é que muitas pessoas perceberam duas coisas importantes durante esse ano de pandemia. Primeiro, a importância de um bom orçamentista, tá? Por quê? Para fazer bons orçamentos, orçamentos assertivos. E a outra coisa também que eles perceberam que o bom orçamentista é importante é porque muita gente acha que o orçamentista ele vai trabalhar somente antes da obra. Mas durante a obra, ele também vai trabalhar como? Fazendo, por exemplo, as medições e principalmente, tá certo, as solicitações dos reequilíbrios de contrato que choveu em 2020 2021. O que é esse reequilíbrio de contrato? Isso está previsto tanto na lei de licitações para obras públicas, mas também está previsto no Código Civil para obras privadas, que é exatamente o seguinte, olha, está aqui comprovado que aumentou fora do normal o material de construção. Então a gente vai chamar o nosso contratante para fazer um reequilíbrio do contrato, para não onerar somente de um lado, somente do lado do construtor. Então, isso é importante, entender que existe o reequilíbrio, mas, de novo, nós temos que ter um profissional que saiba fazer esse reequilíbrio para que ele seja aprovado. Então, essa foi a primeira lição que todo mundo aprendeu durante esse ano. E sabe qual foi a segunda lição que as pessoas entenderam? A importância de um bom contrato, né? Eu vejo muito as pessoas aí nos grupos de WhatsApp perguntando assim, quem tem um modelo de contrato aí para me enviar? Como se pudesse, né, pegar o mesmo modelo de contrato e usar em todas as obras, né? E aí eu vejo assim, como nós às vezes, né, nós mesmos, nós somos contraditórios. Eu odeio quando o mestre de obra toma o lugar do engenheiro executando obra, né, fazendo reforma, etc. e tal. Mas eu não tenho vergonha de quando preciso de um advogado, que é para fazer um contrato, eu prefiro pedir o modelo no grupo do Zap, entendeu? Então, ou seja, a gente precisa entender, pessoal, que cada profissional tem a sua necessidade. Então, quando eu vou fazer um contrato, eu preciso de um contrato que ele seja pelo menos vistado por um advogado para ver se não tem nenhum furo ali importante. Então eu vi muita gente se arrebentando porque não tinha, por exemplo, previsto no contrato reequilíbrio ou cláusula de reajuste contratual, e aí teve que negociar, né, sem essa previsão no contrato, que é sempre muito mais difícil. Exatamente. E assim, dá César o que é de César. Então, assim como a gente não quer, né, que entrem na nossa área de atuação, né, sem qualificação técnica para tal, a gente também não pode negligenciar, né, o trabalho dos outros profissionais. E uma coisa, Murilo, que a gente quando eu falo, né, engenheiros e arquitetos, desde a época da faculdade, essa parte legal, né, a engenharia legal, ela não é muito bem discutida. Né? Eu até desafio aqui, né, dos nossos espectadores, aqui, os nossos seguidores, se alguém teve alguma disciplina de engenharia legal, onde ele viu todas as leis, né, que influenciam tanto no exercício da profissão de engenheiro, todas as responsabilidades pelas quais as responsabilidades que ele assume, né, e todos os direitos que ele tem na hora de construir, né, direitos e deveres, porque isso influencia em tudo. Isso influencia na obra, vai influenciar no orçamento, influencia na avaliação. Né? Como você disse, né, o orçamentista, ele não está só no início da obra e sai. Todo mundo acha que é isso, né? Não, o orçamentista já fez o orçamento, a gente não precisa mais dele. Né? Enquanto o orçamentista tem que estar ali. Primeiro, né, ter esse tino, né, essa capacidade técnica de poder colocar essa previsibilidade de aumento dos insumos. Então, se for previsível, ele não vai poder reclamar depois. E caso, né, tenha um aumento significativo acima disso, que é o que aconteceu em 2020 e 2021, aí ele vai estar coberto no contrato,
né, para poder solicitar o reequilíbrio. Claro, se ele não foi atrás de um contrato lá no grupo do Zap, né, se ele teve um advogado que fez essa revisão e fez isso por ele. Quando ele chega na parte de avaliações, que às vezes as pessoas constroem ainda sem conhecimento de leis, né, a gente tem o Código Civil. Gente, Código Civil tem que ler de cabo a rabo, tem que saber. Então vai lá e constrói colado no vizinho, abre uma janela enorme para a divisa. Isso já foi polêmico. Como é que é polêmico se está na lei? Então o cara vai lá, olha, agora construir, vou vender, vou ganhar dinheiro. E chega lá para fazer a avaliação, olha, a garantia foi negada. Por que foi negada? Você abriu uma janela aqui para o terreno do teu vizinho a menos de 1,5 metro. Eu não sabia. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Se está na lei, está escrito, eu não sabia, não cola. Se vira, dá seu jeito. E aí tiveram que gastar mais. Não, então eu vou ter que tampar aqui essa... Não dá mais para arrastar a casa para o lado. 1,5 metro, gente. Eu peguei casa de 1,35 m, 1,40 m. 1,5 m, mínimo de 1,5 m. Então o cara não vai mais arrastar a casa para o lado, não tem pra onde correr. Então ele vai lá, fecha a janela, tem que abrir janela em outro cômodo. Né? Então, assim, todo um transtorno por desconhecimento da lei. Né? Então, assim, é importante, sim, saber todos esses itens, né? Todos esses critérios, para não ser surpreendido lá na frente, né? Para acabar não se quebrando. Né? Então, sim, respeita cada profissional, procura assim, advogado se você for fazer contrato, pode até pegar o modelo, nada contra, pega o modelo do Zap, redige o modelo e olha, pede para ele fazer, né, para vistar o contrato, ver se está tudo certo, se não tem nenhuma armadilha, porque às vezes você faz o contrato, faz uma armadilha para você mesmo, sem saber. Exatamente. E o cliente que está do outro lado, ele vai mandar o advogado dele dar uma olhada, cara, assina agora. Tá muito bom esse contrato, tá muito bom. Claro que não pode ser abusivo, né, porque até o contrato ele pode ser anulado se ele estiver quebrando alguma lei, alguma regra. Não pode. O contrato não pode sobrepor a lei. Então a lei é soberana e o contrato tem que estar ali dentro. Só onde a lei permite negociar é que o contrato entra. É que nem a lei do inquilinato, né? Tudo que já está na lei do inquilinato não adianta colocar no contrato nada diferente, mesmo que as partes concordem, a lei fala uma coisa, tem que seguir o que está na lei. Tem mais alguma coisa que influencia, Murilo? Desse lado, essa parte... Eu gostei desse teu exemplo aí sobre a questão dos contratos, né? Que para poder a gente trazer aqui para um tema que inclusive envolve a avaliação de imóveis, né? Porque o que acontece a maioria dos contratos de aluguel adotavam como índice de reajuste o IGPM, né? E o que acontece eu assinei o contrato, que é o IGPM, mas aí muita gente não se pergunta, mas por que era o IGPM? Na verdade, não existia nenhuma lei que definisse qual era o índice. Foi se usando e se tornou usual. Só que o que acontece? O IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, ele é fortemente influenciado pelo dólar, né? Como o dólar aumentou muito nos últimos 2 anos, principalmente, agora deu uma baixadinha, mas aumentou muito nos últimos 2 anos, quando houve, por exemplo, as renovatórias de aluguel, tinha caso que tinha que aumentar 30% por conta do IGPM. E aí necessitou que muitas pessoas chamassem, né, o locatário para fazer uma negociação, né? Ou seja, olha, não dá aqui, tudo bem, a gente assinou o contrato, mas nesse caso aqui realmente o aumento ficou fora de qualquer padrão de normalidade, vamos negociar aqui. Então, em muitos casos, houve essa negociação por livre e espontânea vontade, e isso, pessoal, é muito importante a gente entender que sempre a gente deve procurar esse meio, né, da negociação. Então, por exemplo, aquela pessoa lá que pegou o contrato no Zap, né, e que não previu no contrato nenhum índice de reajuste ou de reequilíbrio, não tinha, e agora? Chama a pessoa, a outra parte do contrato, olha, vamos negociar porque deu ruim aqui, e eu acho que tudo negociado, né, se torna melhor, mais, enfim, para evitar, por exemplo, a judicialização. Mas em muitos casos não teve jeito e foi para a judicialização mesmo, e teve muita demanda na área pericial e renovatória de aluguel, né? Ou seja, pessoas que não estavam concordando com aquele reajuste, mesmo tendo assinado o contrato, mas viu
que o aumento ficou abusivo e partiu então para tentar inicialmente negociar e não podendo, teve que judicializar, enfim, fazer perícia, etc. e tal. E aí, de novo, vem a nossa avaliação de imóveis, né, para poder acudir aí esses casos. E quando a avaliação de imóveis cai na área judicial, eu comento sempre isso com meus alunos, né? Gente, vocês acham que tem pouca ação judicial envolvendo a avaliação de imóveis? Pensa bem, né? Envolvendo bens imóveis, são diversas, né? Compra e venda, aluguéis. Mas vamos lá, vamos fazer uma conta simples. Cada ação tem... Porque o cara vai precisar de um assistente técnico, né? Ele vai defender o lado dele, ele vai falar, não, o aluguel não subiu tanto. Eu vou provar. Aí contrata assistente técnico, engenheiro arquiteto, avalia lá o aluguel dele, está aqui. Coloca nos autos e vai lá contra o proprietário. O proprietário, por sua vez, vai se defender. Vai contratar outro profissional, olha, já temos dois. Outro profissional para fazer outra avaliação e vai apresentar lá, olha, tá vendo que aumenta um pouco mais? E aí entra o perito. A gente tem três profissionais, né, engenheiro, arquiteto, perito, especializado em avaliação de imóveis, atuando em uma ação. Quantas ações nós temos? Então, assim, foi uma demanda muito grande. Falou-se até de apagão de perito, né? Essa parte de avaliação de aluguéis, principalmente. Ou a pessoa desistia, não conseguia negociar, desistia, devolvia. Aí, na ameaça de devolver, o proprietário, não, vamos reajustar. Alguns conseguiram negociar, né, e foram no bom senso, porque realmente, enquanto você falava, Murilo, eu abri aqui, o IGPM 2021 fechou acumulado 17,78%. Então, quase 20%, né? Você já está com o contrato de aluguel, você vai estar de um ano para o outro, quase 20%. É muito dinheiro. Né? E alguns foram lá e recorreram ao IPCA, né? Que deu um pouco menor, né? Quase ali na metade, 10%, 10,34%. Então, os contratos eles mudaram o índice. E como eu estava comentando, né? Que quando a lei não define o que é, quando a lei deixa que vocês negociem, aí sim. Aí o contrato pode definir, aí você pode, mesmo que o contrato diga, você pode voltar, conversar e negociar e alterar, né, os índices que estão lá, mas se não tiver acordo, não tem jeito, né, vai para a justiça. Então sim, né, demanda avaliação de imóveis também para avaliar aluguel, né, não só o valor de compra e venda. E assim, diversas lojas, né, diversas áreas foram devolvidas, não só por conta do valor de aluguel. Né? O aluguel subiu, mas também volta aquela cultura, né, que a gente falou bem no iniciozinho. Então, as empresas estão optando pelo home office em manter, né, pelo menos um setor, né, metade da empresa. Algumas empresas estão 100% em home office. Aquelas que conseguiram manter 100%. Tem um desafio de controlar, não digo nem controlar, mas assim, acompanhar e mensurar, né, a produtividade dos seus empregados. Aqueles que conseguiram fazer isso estão... Nossa, olha a economia, né, que a empresa está tendo de aluguel. Né, às vezes ele já tinha imóvel próprio, vendeu, capitalizou, pôde reinvestir em outra coisa. Outras despesas como climatização, energia, legalização. Então, assim, muitos itens, né, muita coisa reduziu, né, de custo só por conta dessa nova cultura, né, do home office. E aí vem aquela pergunta, bom, investir em lajes comerciais é vantagem? As lajes comerciais vão retornar? Eu vi um comentário interessante da aula desse final de semana, que foi em Brasília. Uma aluna comentou que tinha uma área que não era tão valorizada assim, que na frente eram várias lojas, né, vários galpões não chegava a ser concessionária, mas assim, de máquinas, equipamentos e tal, e daquilo não valorizava muito a região, né? Era uma pegada mais industrial, e do outro lado da rua, né, residencial e não tão valorizado. Ela comprou imóvel lá naquela área. Com a pandemia, o que aconteceu? Os proprietários começaram a devolver os imóveis. Né, eles viram que não estava chegando peça, né, de automóvel, começaram a reduzir o negócio, começaram a mudar para espaços menores, e um foi saindo e puxando o outro. Chegou uma hora que não tinha mais. Então, assim, você, poxa, então meus imóveis vão desvalorizar mais ainda, né? Já não valia tanto, o pessoal está saindo daqui, então a área está ficando morta. Quem diz? O que aconteceu depois? Os proprietários começaram a dividir em áreas menores, caso real, até esse final de semana. Dividiram em áreas menores,
E algumas outras lojas, marcas e outras franquias começaram a mudar para lá. Só que não era mais franquia não era mais oficina, né? Nem vendendo peça de carro. Então vai logo a Cacau Show. Né? Aí foi Cacau Show, aí foi McDonald's, aí foi outras marcas de bolsa, algumas marcas até de grife, porque era uma avenida, era um local bem localizado, tinha um fluxo grande de pessoas. Então, os serviços, né, que aquelas casas, né, que aqueles moradores ali valorizaram muito mais, eles gostaram muito mais do que os serviços que tinha antes, e a área começou a ficar muito mais atrativa. O que aconteceu com o valor dos imóveis? Respondam vocês. O que vocês acham que aconteceu com o valor dos imóveis? Pois o imóvel que ela comprou, sem exagero, porque ela não quer vender, dobrou de preço. Dobrou de preço. Ela chegou mais uma aluna nossa aqui, a Renata. Seja bem-vinda, Renata. Então, assim, valoriza. Então, o entorno ele vai se transformar. Então, laje comercial não vai ficar lá parada para sempre. Ela vai se transformar. Então, outras atividades, né, outros atores, outros investidores vão aproveitar, sim, a oportunidade. Então, pensem com vocês. Tá ok. Tem laje comercial aqui, não vou investir em laje comercial. Como é que está o valor hoje? Está baixo? Está alto? Está bom de entrar? O que pode acontecer amanhã? Né? Como que eles vão se readaptar? Será que vai gerar mais emprego, mais renda? Vai aumentar o valor ou não? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer, porque quando está todo mundo pensando que vai dar ruim, tem um ou dois que enxergam a oportunidade, opa, acho que eu vou entrar. E aí acaba levando vantagem, né? Eu vou chamar assim, né? Acaba levando vantagem no negócio, acaba se saindo bem, né, no final das contas, nesse investimento. Murilo, eu sei que é chato. Oi. Não, mas espera aí, não vai, eu vou ter que... Não vou encerrar, duas perguntas ainda. Ainda tem duas perguntas ainda que a gente tem que responder aqui para o pessoal que estava aqui. A primeira é do David. O David, eu estava até aqui no Google aqui pegando o número da resolução, pediu para a gente comentar sobre a resolução 4754 do Banco Central, aquela, né, que diz que poderia ser feita avaliação de imóveis para fins bancários sem a presença do profissional, ou seja, fazer tudo online, pela internet, sem profissional. Essa foi polêmica. Então vamos lá, eu vou primeiro dar minha opinião, depois eu vou passar para o Mel que dá a opinião dele. Então vamos lá, David. Primeiro, assim, eu, Murilo, não acredito que isso vai vingar, e já posso te dar um dado concreto. Essa resolução é de 2019, tá? De lá para cá, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, todos esses atores já abriram edital de credenciamento. Então, ou seja, diz assim, o banco podia ter aproveitado e já utilizado essa resolução para não contratar avaliador, teoricamente poderia, mas o que acontece? O banco ele tem que entender que o seguinte, que se aquele proprietário, né, não pagar a sua prestação, aquele imóvel vai para leilão. Então, o que acontece? Ele precisa que haja o olhar técnico do imóvel, né, para evitar dele fazer um mau negócio, senão ele vai perder dinheiro. Então, por causa disso, eu, Murilo, acredito que ela não vai vingar. Porque, de novo, se fosse para ela ter vingado, isso já teria acontecido. E de lá para cá, todos os bancos, né, que eu citei, públicos, abriram edital de credenciamento, tá, e ignoraram essa resolução. Segundo fator, que na minha opinião, isso não vai passar de jeito nenhum, é que quando houve essa resolução, houve uma união muito grande, tá certo, de todos os atores, CREA, CAL, IBAP, ABRAP, se não me engano, e fizeram toda lá uma proteção, uma defesa disso, tá certo? Então, assim, na minha opinião, não vai passar. Em relação ao que tu comentaste, David, que a Caixa já vem coletando dados para isso, na verdade não, a Caixa e outros bancos, elas coletam dados, mas é para outro fim, é para os macromodelos, tá? Mas isso aí a gente pode falar depois. Melk, dá a tua opinião aí agora sobre isso. Murilo, eu estou contigo e não abro. Primeiro são as evidências, né? Porque assim, a resolução não é nova, ela já está aí, qualquer banco já poderia estar usando. Foi dito aí de uma licitação, né, para desenvolvimento de software e tal, mas assim,
Cara, sem evidência, tá? Se isso acontecer, não vai ser de forma abrupta, né? Vão ser feitos testes em alguns locais, e para um banco público é mais difícil ainda que isso aconteça, e tudo por conta de um fator específico: garantia. Né? Porque o imóvel, assim, falar quanto vale o imóvel, ok, mas assim, a garantia que está ali. Né? Hoje, fazendo vistoria, a gente já tem problema. Né? Às vezes passa despercebido ali a fundação. Cara, eu não estou vendo. Eu tenho um responsável técnico, né, tem a RT dele, faço a vistoria ali de forma, né, visual, o que é que eu estou vendo, as evidências aqui, e ainda passo alguma coisa. Imagina se o profissional não for, né, em nenhum imóvel, sem nenhum critério. Então é um risco muito alto. Para assumir um risco maior, o que é que as instituições financeiras fazem? Elas sobem a taxa de juros. Se eu estou descoberto, né, se eu tenho maior risco, eu subo a taxa de juros. Se eu sobe a taxa de juros, cai os financiamentos e tal. Então, assim, não é interesse dos bancos fazer isso. Os editais, o da Caixa fechou, né, de 2019, final de 2019. Tem banco que está com o edital aberto até hoje. Então, assim, não vejo nenhuma perspectiva disso acontecer aí nos próximos anos. E como o Murilo falou, né, na coleta de dados em massa, é mais para agilizar o trabalho. Então, são macromodelos, né, para fazer avaliação em massa, numa área maior, sem precisar fazer um novo modelo para cada avaliação que for fazendo. Então, é para auxiliar mesmo o processo, né, para tornar o processo mais ágil. Murilo, você falou que tinha 2 perguntas, qual a segunda? Inclusive, só um detalhe aqui sobre esse assunto que a gente estava falando, a Renata, que é nossa aluna, acabou de comentar um caso exatamente como esse, né, que não houve uma vistoria em determinado imóvel, só enviaram fotos favoráveis, e aí um imóvel de 3 milhões de reais estava com problemas lá, né, na questão da garantia, que foi negada por conta disso. Então ela deu até um exemplo aqui. A segunda pergunta foi, eu não foi lá no início, eu até anotei aqui, mas eu não vi o nome da pessoa. Mas vamos responder aqui. Ela perguntou quanto tempo, em média, os editais de credenciamento ficam abertos, né? Então, vamos lá. Vou falar aqui, depois eu passo para o Mel. Olha só, pessoal, existem editais que abrem geralmente pelo prazo de 5 anos, tá? E outros abrem por tempo indeterminado. Mas é muito importante vocês entenderem que isso não quer dizer nada. Pode abrir um edital por tempo indeterminado e fechar em pouco tempo. E aí eu posso dar um exemplo aqui da própria Caixa Econômica em 2019. Ela abriu, se não me engano, em setembro, tá? Por tempo indeterminado, e quando foi em novembro, ela suspendeu a apresentação de documentos, tá? Outro exemplo que eu vou dar foi a Fundação do Exército, né? O FHE Polpex, ano passado. Abriu, se não me engano, em março, por tempo indeterminado, mas em julho, com prazo de uma semana, eles enviaram, olha, daqui semana que vem vai fechar. E fechou e acabou. Então, essa questão de quanto tempo vai ficar aberto não quer dizer nada. Não é porque, por exemplo, o Banco do Brasil está aberto desde 2019, o BNDES desde 2020, o Banco do Nordeste desde 2019, a maioria desses por 5 anos. Mas isso não quer dizer que obrigatoriamente vai ficar aberto os 5 anos, tá, pessoal? Pode fechar a qualquer momento. Então, quem tiver interesse nessa área tem que fazer o mais rápido possível para evitar perder essa oportunidade. E uma outra coisa também, só para poder fechar aqui e passar para o Mel que também falar sobre esse assunto, um outro mito também foi quebrado, né? A gente sempre ouvia falar assim, mas o banco só abre edital de 5 em 5 anos. E aí, esse ano, olha o que aconteceu. Eu comentei aqui que a Caixa abriu um edital em 2019, né? Tanto para imóveis urbanos quanto rurais. Então tem gente que, agora é só 2024. E olha só o que aconteceu. Esse ano, 2022, a Caixa abriu um novo edital somente para avaliação de imóveis rurais. Isso quer dizer o quê? Que não precisou dar os 5 anos, tá? Ou seja, pode, eventualmente, também abrir o de imóveis urbanos. Quando a gente não sabe. Se vai ser agora, se vai ser daqui a... Ninguém tem como saber, a gente não tem bola de cristal. Mas é só para quebrar aquele mito de que obrigatoriamente a cada 5 anos, tá, pessoal? Tudo depende da demanda, tá certo? Se houver demanda, com certeza o banco não vai ficar, digamos assim, afogado com poucos credenciados, enfim, e atrasando as suas avaliações por falta de profissional. Vai se abrir novos editais de credenciamento. Não é isso, Melton?
É isso mesmo. Quando você falou, Murilo, dos contratos aí por tempo indeterminado, daqui a pouco a gente fala do BNDES também. Tá lá bem claro, podendo fechar a qualquer momento, né, por interesse do banco. Então o banco ele só precisa te avisar. Ele vai lá soltar uma erratazinha lá no site dizendo que vai fechar daqui a 30 dias. Corre e se vira. Então, assim, quem não se preparou ainda, quem não apresentou proposta ainda para os editais que estão abertos, corre e faz logo isso, tá? Com relação, eu ia falar também, né, sobre a previsão, e quando que vai abrir? Acho que todo dia, eu ia falar dia sim, dia não, mas acho que todo dia eu recebo a pergunta: quando que vai abrir o novo edital de credenciamento da Caixa? É daqui a 5 anos? Não é? Como o Murilo falou, é por demanda, tá? Coincidentemente, os últimos 10 anos foi a cada 5. Não sei se você reparou, Murilo. Que antes de 19 foi 14 e antes dele foi 2009, se eu não me engano. Então, assim, de fato foi de 5 em 5, mas não é regra, tá? Foi mera coincidência, é demanda. Então, quem está dentro da empresa, às vezes fica pedindo, né? Por favor, abre edital, por favor, abre edital. E às vezes o edital é aberto e vão entrando outros profissionais. Mas qualquer dica, edital está fechado? Tá. Pega o último edital que fechou, tá? Dá uma olhada nele e se prepara por ele. Não espera vir um novo. Já deixa tudo preparadinho. Quando vier o novo edital, vê o que mudou. Né? Então, assim, comprovação técnica mesma, a parte de habilitação da empresa é a mesma coisa, as atividades muito dificilmente vai mudar, porque os editais vão se sobrepondo, então já tem gente trabalhando, daqui que mude para outra numeração, então vai continuar também por ali. Então, se mudar vai ser pouco, né? Você já está preparado, e quando abrir edital, você já manda no primeiro lote, porque sim, se você for avaliado no primeiro lote, você vai ser chamado antes. E aí, Murilo, a turma do BNDES, né? Muitos alunos seus eu vi, né? Pessoal comemorando que conseguiu se credenciar no BNDES, alguns alunos meus também, comemorando, postando lá o nome deles, lá que eles foram qualificados. E o bacana é que estão todos muito ansiosos, né? Pela primeira ordem de serviço. Eu tenho uma sensação, aí eu vou falar da sensação que eu tenho, tá? E vou permitir que o Murilo fale da dele, que eu já vi o Murilo falando outras vezes aqui em outras lives, só para ver se ele ratifica esse entendimento. Porque demanda tem. A demanda existe. Agora, se o dono do contrato está segurando por algum motivo, se o dono do contrato está aguardando o melhor momento, se o dono do contrato está esperando, sei lá, fechar um lote maior, não sei se tem mais pessoas ainda sendo analisadas para lançar de vez, pode ser. Mas uma certeza a gente tem, vai chegar. O banco não vai abrir edital de credenciamento para enfeitar a parede dele com o nome de empresas credenciadas, turma. Então, assim, não é do nada, não é sem fundamento. A demanda existe, os valores estão no edital, tá? Engenheiro naval, cara, quando eu vi os valores para avaliação de equipamentos, navios e tal, nossa, tem algumas ordens de serviço com valores absurdamente altos. Então, é vantagem, sim, a turma está ansiosa, mas tenho certeza, não vou dizer quando, tá? Mas tenho certeza, sim, que quando vier, vai vir pesado. Então, virão muitas ordens de serviço, e aí se preparem, porque assim, não sejam pegos de surpresa. Né? Então, tenham estrutura para atender o teu cliente. Então, você se credenciou, você está habilitado, você falou, ó, estou pronto, e está esperando o teu cliente. Quando o teu cliente mandar, esteja de fato pronto. Né? Tem equipe montada, tem as suas ferramentas ali já afiadas para quando chegar você mostrar um bom serviço, porque se for fila, eu acredito que lá também é fila, né? Sendo fila, você vai fazendo e vai voltando para fila, fazendo voltando para fila, e pode ter certeza que você nunca mais sai dessa vida. E uma coisa, só um último detalhe que eu queria chamar a atenção, Mel, que tu falou que é muito importante. Aliás, duas coisas. A primeira aqui, como tu falaste, né, a gente se preparar antes. Por exemplo, a Caixa, quando abriu agora em 2022, só deu prazo de 20 dias. Ou seja, ela abriu e fechou no prazo de 20 dias. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa que fica esperando, eu vou esperar abrir para começar a me movimentar, provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo, tá? E a segunda coisa que eu queria lembrar para todos é que o fato de se credenciar no banco, na minha opinião, inclusive, ela é muito mais
para te dar um selo de qualidade, né, um plus no teu currículo, do que é efetivamente vantajoso no sentido financeiro. Porque o que acontece? Uma avaliação de banco, pessoal, é em torno de R$ 450, se for na Caixa, no Banco do Brasil, que é o valor, tá certo? Aí tu vai me dizer, Murilo, mas tem uma pessoa ganhar dinheiro só com isso? Até tem. Por exemplo, eu tenho aluno que já chegou a fazer 40 avaliações dessa no mês. Mas, pô, é muito trabalho para ele poder faturar esse valor. O que acontece é que as melhores oportunidades para o avaliador de imóvel estão, na verdade, fora dos bancos, que é o quê? Como perito judicial, como assistente técnico, né? Trabalhando diretamente com o escritório de advocacia, de contabilidade, imobiliária, contadores, enfim, uma série de oportunidades que existe fora. Mas o fato de você ser, por exemplo, credenciado no banco, isso dá um plus no teu currículo. Por quê? Porque quando você se apresenta e fala, olha, eu sou credenciado no BNDES, eu sou credenciado no Banco do Brasil, é como se você passasse por um processo de certificação. Então o pessoal confia muito mais, né? E a possibilidade de você fechar contratos aumenta muito. Inclusive, já teve casos da pessoa me contratar e pedir que eu anexasse meu currículo, só porque dizia lá, né, que eu era profissional do banco X ou do banco Y. Tá? Por quê? Porque isso gera um destaque maior e aumenta as suas possibilidades. Então, qual é a minha dica para todos? Né? Aproveitem os editais que estão abertos, se credenciem por 2 motivos. Primeiro, para você já estar com tudo pronto para quando abrir, por exemplo, da Caixa. Segundo, você já vai ter alguma experiência com os outros bancos para quando você chegar na Caixa você estar mais afiado. E terceiro e principal, isso vai dar um plus no seu currículo, vai dar um destaque maior no seu currículo e com isso você vai ter muito mais oportunidades nesse mercado externo que é muito mais valioso em termos de remuneração do que os bancos propriamente dito. E o outro lado da moeda, Murilo, só complementando também, é que a avaliação de imóveis também para conhecimento próprio do mercado, né? Porque você saber o que valoriza o imóvel é vantagem competitiva. E aí os meus amigos arquitetos, né, que eu já comentava antes com eles, que quando você está montando o projeto, está fazendo um projeto, se você entende de avaliação de imóveis, se você sabe qual a característica do imóvel que valoriza naquela região, você já faz o teu projeto voltado para aquilo. Quando o teu cliente pergunta, se eu colocar uma piscina, né, vai valer mais? Eu quero vender depois. Vale a pena? A avaliação de imóveis, não é opinião. Eu sei quanto custa. Beleza, ó, você tem um orçamentista bom para saber quanto custa a piscina e você tem um avaliador bom para saber quanto que vai valer depois. A conta é simples, tá, gente? É matemática. Então, se, né, com a piscina vai valer mais do que eu gastei, pode colocar no projeto, põe no projeto, se né, couber no orçamento, faz isso. E principalmente com relação ao padrão de acabamento. As pessoas, às vezes, ficam na beira do padrão. Estou no padrão de acabamento normal aqui. Às vezes o cara só colocasse um forro de gesso, saber o que a gente avalia, né, o que a gente considera como padrão de acabamento médio-alto, né, padrão alto. O que precisa ter no imóvel? Às vezes é pouca coisa. Às vezes ele só não está no padrão médio-alto porque ele não rebaixou o gesso, ou porque ele só colocou porcelanato na sala, não colocou nos outros cômodos, ou só por conta do vaso que ele colocou ali, que é de uma linha inferior, ele poderia ter colocado uma linha melhor. Às vezes é um item, né, um item apenas, que faz com que ele acabe encaixando, né, no padrão de acabamento melhor, e valorizando assim também o seu imóvel. Claro, tem várias outras características que a gente pode aqui combinar algumas outras várias lives, né, para falar disso. Mas quando eu falo de padrão de acabamento, Murilo, tem uma ficha, porque muita gente não tem dificuldade para enquadrar padrão de acabamento. Como que eu enquadro sendo médio, né, como que eu enquadro sendo alto? A gente desenvolveu uma tabelinha, e aí quem quiser, como é que a gente faz aqui para eu mandar para vocês essa tabela? Murilo, eu tive uma ideia aqui, ó. Tem essa tabela no Google Drive, tá? Assim, tem um linkzinho para mandar, mas quer criar alguma regrinha aqui para a gente mandar para a turma? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, o pessoal que tirar um print aqui e postar nas redes e marcar a gente, aí tu manda o link para a pessoa. Agora só um detalhe, tá, pessoal? Ó, só um detalhe. Para poder receber, tem que ser seguidor meu e do Melk, tá? Então, se você é meu seguidor e ainda não segue o Melk, segue lá o perfil do Melk. Se você é seguidor do Melk e não é meu seguidor, você vai lá e segue o nosso perfil. E mais um detalhe, quando fizer o print,
quando fizer o direct lá, e postar lá sobre a nossa live, manda pra gente o print. Por quê? Porque às vezes a gente não é notificado. Então, às vezes tu pode fazer, a gente não receber notificação, a gente não vai saber que você fez, né? Então, vão lá, tira o print aí, posta nos stories, marca o nosso perfil, segue o nosso perfil e manda o print pra gente. Pronto. Ó, o link já está copiado, está aqui na bala da agulha, tá? Então, eu recebi aqui a notificação de compartilhamento. Pode deixar, Murilo. Vou honrar aqui o nosso compromisso, tá, com os nossos seguidores. Vou enviar a planilhazinha, tá? O link para vocês poderem baixar a planilha. A planilha é muito bacana. Depois vocês me dizem aqui quanto que é que vocês acharam na planilha, se ajudou vocês a entender a classificação aí de padrão de acabamento, até para poder encaixar. Às vezes, cara, por conta de um item, você fica no padrão médio, você podia subir um patamar e isso valoriza muito o imóvel. Beleza? Murilo, contigo. Show de bola, pessoal. Então, mais uma informação aí para o pessoal. A gente está, né, como vocês já falaram, como a gente já falou no início da nossa live, a gente tem aí a nossa pós, tá certo, de avaliações de imóveis, que eu sou professor, o Melk também. Então, o pessoal que quiser aí fazer uma pós-graduação na área de avaliação de perícias, é só chamar a gente aí, procurar, que a gente manda para vocês as informações. Show de bola, show de bola. Murilo, obrigado por ter aceitado o convite. Quem está assistindo aqui hoje não sabe que a gente marcou, desmarcou e remarcou para encaixar essas agendas, né? Mas que bom que deu certo, estou muito feliz, gosto muito de bater papo contigo. Você é uma pessoa diferenciada, tá? Gosto de você como colega de trabalho, como amigo, tá? Você é uma pessoa excepcional, um ótimo profissional, te admiro muito, obrigado mesmo, tá? Por ter cedido aí um pouquinho do seu tempo para participar aqui com a gente. A turma que assistiu, que está aqui até agora, né? Pô, gente, obrigado. Espero que o print de vocês eu tenha ficado com o melhor ângulo. Tá, obrigado mesmo a todos. E assim, estamos à disposição, tá? Quem marcou, já recebe o link. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Uma boa noite. Até a próxima. Melk, sempre que você chamar, não é um convite, é uma convocação. Então, a gente faz um esforço aí. Obrigado, Murilo. Abração. Gente, obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.